Oi pessoal! Hoje nós vamos fazer a leitura de uma redação de uma aluna minha que tirou 920 no Enem do ano passado, no Enem 2018. Já faz um tempinho que eu não posto vídeo sobre redação aqui no canal, mas eu tenho uma playlist só sobre redação. Então tem sobre livros de vestibular, sobre dicas de leitura e uma específica de redação. Todos os anos, o Enem divulga para o candidato, com a sua inscrição e senha, o espelho da sua redação, ou seja, a sua redação escaneada e a nota que você tirou em cada um dos 5 critérios. Lembrando que o Enem cobra 5 critérios e cada um deles vale 200 pontos. Eu tenho um vídeo específico aqui no canal que fala sobre cada um deles. É importante sim que você saiba o que é cobrado em cada um desses critérios. Eu vou deixar aqui nos cards o link para esse vídeo e no final como vídeo indicado para vocês. Saber o que cada vestibular espera da sua produção de texto faz toda a diferença na hora de você tirar uma boa nota ou não, tá bom? Como já esperado, no ano passado, o Enem deu a você, candidato, uma série de textos motivadores e no final colocou a proposta, ou seja, o que ele esperava que o candidato fizesse. Todos os anos ele dá essa coletânea, esses textos motivadores, que sim, devem ser utilizados. Usar é diferente de copiar. Vocês vão ver isso claramente aqui no texto da minha aluna, tá bom? Bom, depois desses textos motivadores, o Enem coloca o parágrafo com a proposta, o que ele espera que você, candidato, faça. E esse parágrafo é padrão, nele estão resumidos os 5 critérios que serão utilizados para avaliar o seu texto. Então olha o que o Enem diz, lá no parágrafo em que vai aparecer o tema. A partir da leitura dos textos motivadores, ou seja, use o que eu estou te oferecendo de maneira inteligente, claro, seja um bom leitor. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, ou seja, o que você conhece além do que está ali, de literatura, história, geografia, atualidade, sei lá, o que você tem de repertório sociocultural que você pode trazer para o seu texto. Redija texto dissertativo argumentativo, então você deve escrever uma dissertação com a defesa de uma ideia, argumentar para provar que uma tese é verdadeira. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa, gente, português culto, obedecendo às regras da gramática normativa, sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Esse era então o tema que vem em negrito para vocês. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então o Enem te dá uma situação, problema e espera que você ofereça uma proposta de intervenção, uma solução para que aquilo se resolva, respeitando os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, fazendo uso da coesão e da coerência, você deve selecionar fatos e argumentos para provar que a sua ideia é verdadeira. Vamos ver então na prática o que foi feito pela aluna que garantiu a nota 920. Depois eu também vou dizer para vocês a nota em que ela obteve em cada critério e por que ela obteve aquela nota, tá bom? Então não precisem se preocupar que tudo vai ser explicado para vocês. Observem que a aluna já começa o seu texto na primeira linha, ela optou por não colocar título, lembrando que o título na redação do Enem é opcional. Então ele não vai tirar ponto se você não colocou o título, porque o título não foi pedido. Ela optou por escrever 30 linhas, que era o espaço máximo ali que o Enem dava. É muito difícil você conseguir cumprir tudo que foi pedido nos 5 critérios com poucas linhas. Então também fiquem atentos a isso. Alguma coisa provavelmente não foi desenvolvida.
Vamos para o primeiro parágrafo, então. No primeiro parágrafo, na introdução, ela tem que apresentar a sua tese, ou seja, a ideia que ela quer provar sobre o tema. Sua introdução foi feita com 5 linhas. O que eu costumo pedir e orientar os alunos é evitar construir parágrafos muito curtos. Parágrafos muito curtos estão um pouco desenvolvidos. Aqui ela faz um parágrafo de 5 linhas, a gente vai ver que a tese dela está bem explicadinha. Então, olhem o início do texto. Os dados informados virtualmente, correspondendo aos interesses pessoais da sociedade, influenciam na formação de círculos de redes criados para satisfazer e controlar os pensamentos de forma estratégica e controlando informações erroneamente, já que há certa opressão de liberdade em delimitar o saber. Observe então que ficou clara aí a ideia que ela quer defender. Então ela quer defender que os dados da internet, os dados então informados virtualmente, vão influenciar o usuário e controlam os seus pensamentos. Aqui a gente tem até uma coisinha negativa. Observem que na terceira linha ela usou o verbo controlar, depois na quarta ela usou o controlando, ela poderia ter procurado um sinônimo aí. Na nota final dela, nós vamos perceber que o Enem não tirou ponto disso. Mas se isso tivesse acontecido repetidas vezes, sim, ele poderia tirar pontos sem problema algum. Então, no primeiro parágrafo, olha, simples. Ela trouxe a ideia ali explicadinha do que ela quer defender. A ideia que ela quer provar que é verdadeira. O que é importante? O texto é um só, então os parágrafos devem estar vinculados, eles devem se relacionar, assim como as frases dentro de cada parágrafo. Então ela começa o segundo parágrafo fazendo uma conexão com o primeiro, usando essa manipulação. Que manipulação? A manipulação que ela já mencionou no parágrafo anterior. Então o essa está retomando o que foi dito. Ela, então, está conseguindo fazer o link, a relação entre os parágrafos. O texto é um texto só. O texto é constituído por ideias que se relacionam. A partir de agora, ela tem que começar a mostrar que a ideia apresentada no primeiro parágrafo é verdadeira. Então, que argumentos, que fatos, que dados ela pode trazer para mostrar que o que ela disse é verdade. Essa manipulação é feita inteligentemente e previamente programada, escolhendo as notícias que devem ser mostradas ou não, de acordo com o site outraspalavras.net. Isso é algo que se assemelha à propaganda nazista de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Observem que ela colocou uma fonte aqui, que foi esse site. Por que ela fez isso? Porque essa informação que ela está trazendo foi apresentada pela coletânea neste site. É claro que ela podia ter colocado direto aqui, sem o http://, ela poderia ter colocado direto outraspalavras.net, como ela também poderia ter colocado o nome do autor e o nome do artigo, que apareciam também na coletânea. Eu sempre aconselho a trazer a fonte, por quê? Porque o corretor, gente, sabe, decora e saltear as ideias da coletânea. Então, ao trazer a fonte de uma ideia que está lá, você está dando credibilidade ao seu texto. E ao trazer a ideia, você nunca copia o que está lá. Você usa suas próprias palavras, você mostra que é um bom leitor. E aqui ela consegue ainda mostrar que ela é crítica, porque ela traz a coletânea e relaciona com o conhecimento de mundo dela, que é o que aconteceu lá na propaganda nazista do Hitler. Ela conseguiu relacionar uma coisa e outra. E a gente nota também, olha aí o link dentro do parágrafo, isso. Isso é algo que se assemelha, esse isso está aí vinculando as duas frases.
Bom, ela vai explicar agora com mais calma o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, porque aqui foi rapidinho. Tudo que você traz tem que ser explicado. O seu leitor tem que entender como se assim ele fosse um tapado, como se ele não soubesse de nada daquilo ali. Você nunca pode considerar que seu leitor tem conhecimentos prévios. Explique tudo no seu texto. Inicialmente, os comerciais foram tão intensos que a população ariana, que já estava previamente abalada e inconformada com o pós-guerra e sua crise, demonstrou adoração por algo que viria a ser o Holocausto, incitado previamente por um pensamento de esperança alemão incomum. Observaram, gente, a aluna construindo, mostrando o seu repertório sociocultural, trazendo o seu conhecimento de mundo para dentro da redação? O conhecimento de mundo faz toda a diferença no texto. Tem gente que é viciada em citação. Tudo bem você trazer uma citação, ainda que agora tem que tomar muito cuidado com elas, porque o Enem está cada vez mais rigoroso. Então, quem falou, o que falou, em que contexto falou, como que isso se relaciona ao tema. Então, não necessariamente trazer o seu repertório sociocultural, mostrar o seu conhecimento de mundo, deve ser por meio de uma citação. Aqui ela traz a informação histórica sobre o que aconteceu. Perfeito. Conseguiu fazer a relação com o tema aqui no segundo parágrafo, explicou o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não tem o que criticar, está adequado, está ok. Além disso, olha o link entre os parágrafos, ela está acrescentando uma ideia. Então, ela trouxe o além disso. Além disso, os interesses presentes sempre podem transformar o comportamento, segundo a fonte www.bbc.com, que prova que os dados usados da internet influenciam os indivíduos a lerem apenas o que é estrategicamente conveniente, como o preconceito disseminado pela própria mídia na época da descoberta da AIDS e a relação com os homossexuais excluídos, que ocasionou discursos de ódio numa época de oposição entre o conservadorismo e o liberalismo de questões sociais. Observem que, mais uma vez, ela consegue trazer uma ideia da coletânea. Ela poderia ter colocado o nome do site direto novamente, bbc.com, como poderia ter optado pelo autor e pelo nome do artigo, sem problemas também. São opções. Mas, novamente, ela traz uma informação da coletânea e consegue relacionar com o conhecimento de mundo dela. Então, vocês veem como realmente tudo está vinculado dentro do texto? Não é nada jogado, não é nada solto. Ela vai juntando informações, tanto da coletânea quanto dela própria, para provar a ideia do primeiro parágrafo. Feito isso, usou a coletânea, mostrou seu conhecimento de mundo, tudo bem explicadinho, ela chega na conclusão em que vai apresentar uma proposta de intervenção. Sendo assim, olha novamente conectivo, portanto, dessa forma, desse modo, está mostrando que está concluindo. Medidas devem ser tomadas para que as manipulações virtuais não prejudiquem minorias. Algo deve ser feito para que esse tipo de manipulação acabe. Campanhas e palestras devem ser convocadas. Ficou um pouco estranho convocar campanhas e palestras pelo Ministério da Educação para criar nos jovens. Observem que ela coloca quem deveria fazer aquilo. O Enem cobra sempre um agente, pessoal, e esse agente não pode ser nós. Ou, aqui no caso, o Ministério da Educação, a sociedade, as pessoas, o governo, tem que ficar explícito o agente da ação. No caso, ela optou pelo Ministério da Educação. Tem que estar relacionado ao que você está falando, é lógico. Então, devem ser convocadas pelo Ministério da Educação
para criar nos jovens, que são os que mais usam a rede, uma conscientização e mostrar à sociedade o quão importante é que todos tenham interesse de sempre pesquisar e se informar a respeito dos assuntos que os envolvem. Observem aqui que ela errou, né? Ela rasurou o texto. Gente, se você escreveu algo errado, simplesmente risca e escreve na frente, não tem problema, não fica sofrendo por coisa boba, você não vai perder ponto por causa desse tipo de coisa aqui. Gente, na hora aqui que eu vou comentar as notas, vocês vão notar que foi exatamente na solução que ela mais perdeu ponto. Por quê, Nath? Porque, veja bem, ela colocou quem vai fazer, o que vai fazer, para que vai fazer, mas isto daqui que ela colocou não resolve a manipulação de dados. Isso que ela colocou conscientiza as pessoas de que estão sendo manipuladas, mas não resolve o problema da manipulação. Viram que não houve erro de português, não houve erro de acentuação, de pontuação, a linguagem do texto está culta, então é claro que ela obteve 200 pontos no primeiro critério. Nota máxima no primeiro critério. No segundo critério, compreender fenômenos, aplicar conceitos às diferentes áreas na produção da sua redação, gente, ela super mostrou um repertório ali, mostrou o domínio dele, explicou, relacionou ainda com a coletânea, também tirou nota máxima, 200. No terceiro critério, selecionar fatos, informações, para a defesa de um ponto de vista, ela tirou 180. Isso quer dizer que um corretor deu 200 pontos para ela, nota máxima, outro corretor deu 160. Então, olha que coisa maravilhosa. Conseguiu tirar 200 com um, outro que achou que ficou faltando ali alguma coisinha. Mas a gente observa um bom uso da coletânea, uma boa escolha de repertório para conseguir provar que a ideia é verdadeira. No quarto critério, a gente observa como o texto da aluna é coeso. Então, ela relaciona os parágrafos, ela relaciona as ideias dentro dos parágrafos. Não tem o que questionar. Mais uma vez, ela tira a nota máxima, 200. E no último critério, como eu falei, que é o critério da proposta de intervenção, que ela traz sim uma proposta de intervenção explícita, ela diz o que deve ser feito, quem vai fazer, é algo viável, mas não é algo que resolveria claramente a situação problema. Não resolveria a manipulação de dados. Então ela tira 140 nesse critério. Observem que foi exatamente onde derrubou um pouquinho a nota da redação dela, porque ela tirou 920, 60 pontos ela perdeu apenas na proposta de intervenção. Então vocês estão vendo a importância de saber exatamente o que você deve fazer para construir uma boa dissertação? Se você ainda não viu o vídeo em que eu comento cada um desses critérios, deixo aqui do lado para vocês poderem clicar. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal para não perderem nenhuma dica de redação, livro de vestibular ou dica de leitura. Até a próxima. Tchau!